Olá, sejam bem-vindos ao canal do Projeto Desmistifica. Para você que ainda não nos conhece, nós somos um projeto de jornalismo científico do Instituto Federal do Paraná, do campus Londrina, e o nosso objetivo é desmistificar os mistérios do mundo acadêmico. Eu sou a Flávia, membro da comissão do IFPR Internacional, e hoje eu vou te contar tudo sobre o intercâmbio. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente no Instagram, @Projeto Desmistifica. Hoje, para iniciar nossa série sobre intercâmbio, a nossa convidada é a pesquisadora de pós-doutorado, professora Gília Ruiz. Ela foi professora do IFPR na área de Química. Bem-vinda, professora. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Flávia. Então, conta um pouquinho para a gente. Qual que foi a forma de intercâmbio? Em que modalidade? Bom, a Flávia já me apresentou aí, né? Eu fiz graduação em Química e continuei com o meu mestrado na área e com o meu doutorado. Durante a graduação e o mestrado, foram aparecendo oportunidades, né? Mas eu não tinha um projeto Desmitifica lá na minha universidade que apresentava essas coisas diferentes para a gente. Então, eu só fui fazer o intercâmbio mesmo no meu doutorado, quando eu realmente decidi ir atrás do programa, de uma agência, né, que financiava o intercâmbio na minha área, que é a área de Química. E foi assim que eu tive essa oportunidade mesmo, de, Ah, de que fazer, legal. parte do meu doutorado, né, que no Brasil é muito comum o nome de doutorado sanduíche, Uhum. na cidade de Lecce, que fica lá na Itália. Passei o tempo de 6 meses lá. Ah, legal, então. E então essa oportunidade você teve acesso no mestrado? No doutorado, perdão. No doutorado, Foi isso. você que foi atrás ou alguém que ficou sabendo Não, pela secretaria, não, algo assim? isso. Quando a gente está, né, na graduação e na pós-graduação, vem alguns e-mails, vem recados, e aí o mestrado ele é um pouco rápido, né, assim, em termos Uhum. de tempo de desenvolver pesquisa, então eu passei mestrado trabalhando muito no laboratório, não tive esse tempo de pensar o que eu queria fazer de intercâmbio. Aí no doutorado, como são 4 anos, veio a oportunidade também e eu fiquei sabendo via secretaria, né, do programa de pós-graduação, e daí me inscrevi, faz parte não só a inscrição para você ir, mas tem um processo seletivo interno e depois nacional, porque essa modalidade de doutorado sanduíche ela é oferecida pela CAPES. CAPES é uma fundação de pesquisa vinculada ao Ministério da Educação, né? Então, eu participei de um processo seletivo interno pelo programa, em que eles analisam as suas notas na pós-graduação, analisam o seu desenvolvimento da sua pesquisa, como que está indo em termos de publicação, né, que é o reflexo, e aí, juntando essas coisas, eu fui selecionada para poder ir para o intercâmbio. E quanto. Não Pode pode falar? falar. Não, assim, você escolhe o país, né, de acordo com a sua área de afinidade, então tinha um Ah, grupo de legal. pesquisa interessante lá na Itália, e aí eu precisei fazer uma prova de proficiência em línguas. Ah, Então, eu isso é podia escolher importante. ou italiano, que eu não sabia falar nem buongiorno direito, ou inglês, prova mais comum, assim, que todas as pessoas fazem. E aí, quando eu foi o primeiro ano que a CAPES, né, que é essa agência, ela exigiu uma nota super alta daquele exame mundial de inglês, que é o TOEFL e o Ah, TOEIC, sim. e daí eu tive que correr atrás. Realmente foi um pouco difícil, porque a nota de partida que eles exigiam para você viajar era um pouco alta. Mas deu certo, passando essas barreiras aí do processo seletivo e da prova de proficiência em línguas, aí eu estava escolhida, estava aprovada para ir fazer o intercâmbio. Geralmente, quando é o Brasil que paga tudo, né, não tem tanto problema de aceitação pela universidade, pelas agências do outro país. Uhum. E quanto tempo demorou entre você receber o e-mail da secretaria e tá confirmado que você passou? Foi um processo longo ou foi coisa de alguns meses, rapidinho? Olha, esse processo demorou cerca de 8 meses,
O processo seletivo, na época, começou em janeiro, né? Essa escolha interna aqui, de quem realmente era aprovado para viajar. E eu fui em outubro. De janeiro a outubro, não são 8 meses, são quase 10 meses, no caso. Fiz Mas uma em conta outubro errada aqui. você embarcou mesmo. Eu embarquei. Entendi. E se não fosse a prova de proficiência que eu precisaria apresentar, né? Tiveram várias prorrogações de prazo aí. Geralmente é um processo aí que dura de 6 meses a 10 meses. Vamos por essa base. Certo. Então foi algo assim relativamente rápido, né? Você se inscreveu, já teve as provas. Isso, fui passando pelas etapas, só foi essa questão de prorrogação de prazo. Eu considero um processo rápido, sim. Aí E precisa de tempo, né? Porque tem, cara, muita coisa. É visto, é passaporte para quem não tem, tudo isso vai levando dias, semanas aí. como que foi a preparação financeira? A sua bolsa ajudava bastante ou você teve que juntar dinheiro aqui, trabalhou lá? Não, esses estágios vinculados à educação, à universidade, à pesquisa, eles são quase que inteiramente financiados. O meu foi inteiramente financiado, desde a compra da passagem até a minha permanência lá. O que muitas pessoas têm dificuldade, e para mim não foi uma dificuldade, porque eu fiquei numa cidade que não era tão badalada lá, é que às vezes as agências elas falam, a gente paga tanto para vocês morarem no exterior. Só que tem cidades no exterior realmente muito caras de se viver, que o aluguel é absurdo, que o transporte é muito caro. Então, isso também é um detalhe importante. Ah, eu quero ir para Nova York. Gente, vai viver a pão e água Tem que em estar Nova disposta York, porque a isso. guardar muito dinheiro antes, né? Então, eu não precisei dessa ajuda mais do meu bolso, da minha bolsa do Brasil, porque o lugar que eu escolhi era um lugar financeiramente tranquilo de se viver, em termos de aluguel, alimentação, transporte, e realmente foi a passagem paga e a mensalidade, né, que eles, depende da agência, mas ou eles podem te pagar na moeda do país, dólar, euro, libra, ou eles podem converter para o real e você que faz essa transferência, você que organiza o seu dinheiro. Mas eu não E, precisei de muita que ajuda bom. externa, assim. E quando você estava lá, você passou a maior parte do tempo trabalhando no seu mestrado ou você tinha um emprego de meio período ou só aproveitava para conhecer o país mesmo? Não, eu tinha um projeto, né? Então eu tinha um cronograma e todo o tempo que eu fiquei foi trabalhando no laboratório. O que as pessoas esperam, assim, quando você vai num tipo de estágio como esse, já no nível de doutorado e tal, é que você fala, ó, você mostra o que você produziu lá. Então, eu fiquei o tempo todo usando o laboratório. É muito comum, eu tive algumas aulas, você só sair do laboratório de pesquisa ou do seu trabalho, né? Depende da área, se é humanas, biológicas ou exatas, para estudar a língua do país mesmo. Então, a universidade tinha curso de italiano para estrangeiros, eu fui em algumas aulas, depois mudou o horário, ficou complicado, não pude ir mais, mas eu só saía do laboratório, só saía da pesquisa para frequentar as aulas de italiano, o que me ajudou pouco, mas depois eu aprendi realmente, como você citou aí, dando uma passeada, conhecendo as pessoas, me envolvendo mais com os nativos de lá. Então, essa modalidade, quem tiver interesse tem que estar ciente que não vai ser só festa e rolê, né? Vai ter que realmente Não, mostrar para que foi. depois você tem que mostrar. Ó, justamente por esse tipo de financiamento, né? Meu, a gente está Sim, investindo em você, né? investindo na sua carreira, e aí você precisa mostrar resultado, como que essa formação foi, por que você saiu do Brasil para mostrar o quê para a gente aqui, em termos de inovação, de pesquisa, da Sim, sua carreira mesmo. sim. E você comentou que você não falava italiano antes de embarcar e aprendeu um pouquinho lá. Mas as suas aulas, assim, o seu projeto, ele foi ministrado em inglês ou em italiano e você teve que ir aprendendo ali conforme estava? Então, eu não falava nada de italiano, e assim,
Eu não sei se é um mito, cara, que língua latina parece com português, aí você entende. Eu não entendia nada, assim como eu não entendo nada Muito relativo, né? Assim, É, dizem que para eles é mais fácil do que para nós, aí eu já não sei. ninguém entendia nada que eu falava também. Mas para mim, assim, né, é um mito, que eu não entendo nada, por exemplo, do espanhol, não entendia nada do italiano, era muito pouco que eu captava, assim, que eu reconhecia. Então, eu fiz algumas aulas, mas realmente no laboratório, os seminários, né, as palestras que eu participei, a interação mesmo de trabalho foi toda na língua inglesa. Eu já falava, já tinha experiência, mas só. Era só aquele círculo de pessoas do grupo de pesquisa de lá que falava inglês. O resto das 200 mil pessoas que moravam na cidade, ninguém falava inglês. E eu realmente tive que me virar, assim. Foi muito legal, porque é um marco, assim, com 3 meses que eu estava no país, e daí, sem convivência com brasileiro, a moça que eu morava, né, que chegou lá, eu comecei a morar com uma moça que já alugava apartamento para estrangeiro, não falava nada de inglês, então a comunicação na casa 3 meses ficou assim, um pouco, sei lá, muito louco, assim. Complicado, né? Às vezes ela falava pega o lixo, eu pegava, sei lá, um copo, era muito louco. Mas com 3 meses eu comecei a me comunicar. E quando eu fui embora da Itália, assim, eu já escrevia, já tinha diálogos normais, assim como a gente É tem um com o aprendizado muito inglês. rápido, né? Como você está completamente envolto por pessoas que falam aquela língua, você acaba absorvendo muito mais rápido do que aprendendo de fora, que nem a gente acaba aprendendo daqui do Brasil. Exatamente, exatamente. É bom assim, por exemplo, do italiano, aquelas poucas aulas. Você aprende que o negócio é muito difícil mesmo, porque o italiano, por exemplo, tem 7 tempos passados verbais. Cara, você Meu pode Deus. falar de sete maneiras possíveis o tempo passado em italiano. Então, eu nunca ia aprender, de fato, como a É, gramática tudo, perfeita, né? mas a comunicação e a escrita, e eu brinco que italianos têm que aprender até um pouco de teatro, né? Porque é uma língua completamente expansiva, assim, você, às vezes a sua expressão já quer dizer muita coisa, você nem fala Sim. nada, é o jeito que você fala com a mão, foi muito legal essa experiência. Mas eu pude falar, assim, pude afirmar, né? Pelo modo que eu vivi lá, sem contato com português, e muito restrita no inglês, que eu aprendi o italiano, consegui me comunicar, consegui ter uma escrita e tal. Ah, legal. E, assim, quanto ao psicológico, a questão de sair do seu país nativo e ir para um outro país sem conhecer muita gente, sem ter um grupo de contato ali que pudesse te ajudar além do grupo de pesquisa, você considera que foi mais empolgante ou você ficou meio receosa, assim, de chegar num lugar completamente novo? Então, não é muito fácil, não, Flávio. A gente já tinha tido a experiência, né, quando você está nessa área na área acadêmica, esse intercâmbio é muito comum. Então, a experiência que eu tinha é de estrangeiros vindo para os laboratórios que eu trabalhei, seja no mestrado, no doutorado, que foram universidades diferentes. E daí, a experiência que eu tinha é que, meu, não vou ficar falando inglês com 5 brasileiros só porque tem um cara aqui do meu lado. Então, a gente falava em português e o cara que, sei lá, sambava para entender. E aí, quando eu fui para lá, foi a mesma coisa. Ninguém ficava falando inglês num almoço, num momento de descontração, num negócio que não me interessava muito. Então, às vezes, eu ficava numa roda, assim, de 4, 5, 10 pessoas, todo mundo falando italiano, e eu não entendia nada. E isso não é muito legal, assim, porque você não consegue interagir, não adianta, sabe? Eu não entendia, e por muito tempo eu ficava meio à parte, assim, dos assuntos, das interações sociais,
Então, isso foi um embate. Eu fui muito bem recebida, tem pessoas que têm uma experiência negativa, mas eu fui bem recebida, consegui um lugar legal para morar, mas eu demorei muito para estabelecer essas interações sociais que não fosse de trabalho lá, pesquisa, isso ou aquilo. Então, outro ponto, por exemplo, é que era uma cidade tranquila, era uma cidade linda, né? Com grande parte da Itália, e eu tinha medo de sair na rua, cara, porque eu ia sozinha. Aí eu falava, gente, se eu cair aqui na rua, eu não sei pedir nem socorro italiano. Eu passei grande parte lá na Itália no inverno, então escurecia muito cedo. Aí, por mais que, nossa, morei em república, a graduação inteira, no mestrado, doutorado, morava sozinha, por mais que eu tinha essa experiência legal da minha vida no Brasil, não foi muito fácil, assim, essa parte de você não dominar a língua, de você não conseguir estabelecer conexões por meio da língua, né? Você se comunica, você mostra de fato quem você é. Então, lá eu falo pra caramba, bom, eu sou professora, vocês já só sabem. E lá eu era simplesmente a Gília, mais quieta, mas porque eu não sabia falar, né? Não sabia me expressar, não sabia me comunicar. Então, não é muito tranquilo. Tirando esse negócio da cultura do país, sabe? É muito diferente. Então, você tem que chegar. É bom assim mesmo. Né? Eu aconselho você chegar de boa, você chegar observando, você chegar sem muita expansão, porque você precisa daquelas pessoas que te acolhem lá e você precisa ter, no mínimo, um respeito pela cultura e tal. Então, eu fiquei, no começo, né, foi sempre esse divisor de águas, de 3 meses para quando eu fui embora, que foi depois dos 6 meses. No começo, eu ficava muito na minha, não conseguia interagir. Mas depois, realmente, quando eu comecei a falar italiano e tal, mesmo com as pessoas do laboratório, que a gente falava inglês antes, daí foi outra experiência. Aí foi mais tranquilo. Mas o começo foi difícil, não foi fácil, não. Por mais que eu já tinha tido essa experiência, eu achava que eu era super descolada, né? Eu falei, gente, a pessoa já vem, morava com 4 irmãos, depois morou em república, eu vou tirar de letra, mas no começo não foi bem assim. Mas também não sofri. Tem pessoas que pegam um chefe, pegam um supervisor, pegam famílias, né? Pega o lugar que vai morar e tem experiências terríveis. Não foi o meu caso. Que bom, né? E você comentou de sair sozinha, era mais pela questão do italiano ou ainda tinha aquele medo que a gente costuma ter, assim, tipo, ai, meu Deus, será que eu vou ser assaltada? Será que... Ou você acredita que lá era mais tranquilo, assim, comparado aqui no Brasil? Então, esse medo, quando você vai para muitos países, né? A gente tem, mas é muito tranquilo, assim. Depois eu fiz algumas viagens pela Europa e tal. Eu costumo falar assim, que você começa a comparar o que é viver com mais dignidade, sabe? Então, essa questão da segurança, é, da urbanização, então, cidade limpa, questão do transporte, então, é tudo mais fácil. Era simplesmente o medo de acontecer alguma coisa comigo, e até era irracional, porque eu ia fazer o quê, gente? Ia cair um raio na minha cabeça que não ia, né? Mas era esse medo de acontecer alguma coisa, eu não saber conversar e falar, sabe? Então eu ficava dentro de casa, dava fim de semana, final de semana, que tinha dias muito lindos, eu morava perto de um centro histórico muito lindo lá, que podia explorar e tal. Eu não tinha problema de ir sozinha nos lugares, mas eu falava, gente, eu vou sozinha, aí acontece alguma coisa, eu não sei falar e tal. Mas só foi no começo, realmente. Depois comecei a conhecer umas pessoas e tal, fora do ambiente de laboratório. A moça que eu morava, ela era bem cultural, assim como a maioria dos italianos, né? Então ela me levava em apresentações, em teatro, em show de música, então foi bem legal. E aí tudo naquele cenário, né? Fica mais chique o negócio. Mas no começo eu não saía, não, gente. Eu falava, aí vou ficar aqui, que eu tô segura aqui. Ficava lá dentro de casa. Por isso que às vezes bate essa angústia, né? Que você tá longe de todo mundo,
você não consegue falar só a língua, você só fica falando com a parede, e hoje, graças a Deus, tem o celular e tal. Mas no começo foi isso aí. Então, assim, apesar da dificuldade no começo, você considera que você conseguiu aproveitar bastante ainda a experiência de não só acadêmica, mas também cultural do Ah, país. sim, igualmente. Depois, quando você está estabelecido, né, a sua pesquisa começa a andar, porque pode acontecer de não dar nada certo também. E aí, quando você consegue conciliar essas duas coisas, como eu consegui, foi bem legal. Consegui viajar, consegui conhecer, perdi o medo de pegar um trem, de pegar um ônibus. É aquele medo sem noção, assim, sabe? Irracional, porque eu lembro que eu estava na estação de trem, aí passava uma polícia, né? Aí eu falava, ai, gente, ai, meu passaporte, e tá tudo certo. Aí eu já pensava que eu ia ser presa, que eu não estava com meu passaporte, não tinha nada a ver, estava tudo certo, eu com visto certinho de estudante, com todas as documentações, que eu andava sempre, né? Não saía, eu não ia no mercado sem minhas coisas, justamente por isso. Vai E levar o aí lixo eu pra tinha fora, medo, cara. coloca o passaporte no bolso, assim, só por garantia, né? Exatamente, ia na praça, assim, eu já. Mas aí nunca aconteceu nada, não, nem Que questão da bom. segurança e tal. E você considera, assim, que esse intercâmbio foi algo que te ajudou a ver as coisas de uma forma diferente, talvez perder um pouco o medo mesmo de explorar coisas novas? O que você acha que mais te marcou após essa experiência? Ah, essa pergunta eu gosto muito, porque desde quando eu comecei a dar aula, né, eu fico falando assim para os meus alunos, cara, vocês têm que passar pela experiência da universidade de casa, que aí vocês adquirem experiência, e se possível, de uma universidade pública, com o curso que vocês querem. Então, eu sempre falava isso, porque essa foi a minha experiência e foi um divisor de águas na minha vida. E daí essa comparação ela é válida porque quando eu fui para o exterior, realmente é outro estágio da sua vida, assim, né? Que eu aconselho também, quem tem oportunidade, eu só tive a oportunidade de doutorado, mas a gente sabe que desde a graduação, né? é, Hoje está mais complicado, mas ainda tem esse tipo de financiamento. As universidades, os institutos, eles estão promovendo. Então, o meu conselho, assim, é, é que as pessoas realmente busquem, porque realmente foi um marco na minha vida. Eu achava que eu era mais descoladona, assim, por ter passado já por um monte de coisa, graduação, mestrado, doutorado, mas aí quando eu fui, que eu não saía nem de casa no domingo para ir na praça, eu falei, ai, Gíria. Então, essas barreiras foram rompidas. Eu aprendi também quando você sai, né, do seu país a dar valor no país. Então, eu falei, né, a gente aprende a viver com muito mais dignidade em termos de coisas básicas para a nossa vida ser melhor, mas a gente aprende a dar valor também. Então, era época de eleição e tal, de muitas mudanças na estruturação da educação, que é uma coisa que eu estou super envolvida, então eu tive vontade de voltar para cá e ficar e lutar e tentar melhorar é, essa ideia de que a gente tem uma visão muito limitada, né, também foi muito claro para mim, falei, meu, olha o tamanho desse mundão, olha o tanto de pessoas diferentes, olha o tanto de pensamentos diferentes, e olha que, cara, Brasil e Itália, a gente tem uma super influência italiana, né? Se a gente for do lado, assim, são nossos avós, nossos pais, nossos vizinhos, têm algum tipo de influência italiana por conta da nossa história de migração e tal. Mas mesmo assim, estando num país tão próximo de costumes e influências como a Itália, a gente vê que não é só a sua ideia que está certo, que não é só a sua cultura que está certo, que não é só o seu pensamento, o seu modo de viver, o seu modo de falar. Então, isso foi tirando todo o investimento na minha carreira científica
e todo o avanço na minha carreira científica, para a minha vida, assim, isso foi o ponto principal. A gente ter noção do que é o mundo, do quanto diferente que é o mundo, quão diferentes são as pessoas, os pensamentos. Isso, para mim, foi muito marcante, muito mesmo. E por último, mas não menos importante, o que que você diria para alguém que tem vontade de fazer o intercâmbio? Alguém que tem, assim, essa vontade, mas ainda está meio perdido, não sabe se realmente vale a pena? Algum conselho de alguém que já passou por isso? Ah, eu só tenho a incentivar a ideia. Como eu converso, né, muito com as pessoas que estão nesse meio. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade. O que aconteceu aqui? Qual foi o Zoom aqui? Ah, tá. É que daqui a pouco vai dar uns 40 minutos, mas eu acho que dá para continuar gravando sem problema. Beleza. Você tem a oportunidade. Você só precisa ver o seu perfil e a sua personalidade e escolher uma coisa adequada para você. É igual eu falar para você, falar assim, Flávia, vai lá na Amazônia, minha filha, fazer sua graduação. Um curso, nada a ver. Eu falo assim, professora, eu não quero ir tão longe da minha família, eu não quero nesse perfil de região, nesse perfil de curso. Eu não quero. Eu não quero morar em república com 10 pessoas igual a senhora morou. Eu não quero. Eu quero morar num apartamento, só eu, talvez uma kitnet, talvez com uma ou duas pessoas, talvez numa república com 15 pessoas. Então, eu acho assim, cara, tem a ideia, vai atrás. As oportunidades, já falei, há alguns anos estavam muito boas, principalmente na época da minha graduação. Depois foi ficando o investimento, né, nisso foi ficando um pouco complicado, mas ainda tem tanto oportunidade do exterior quanto oportunidade do Brasil lá para fora. Existem, eu faço parte do IF Internacional e vem bastante coisa, Vem assim, ainda mais nessa bastante. época de pandemia que a gente imaginou que ia ser muito parado, mas tem dia que vem, tipo, 7 bolsas diferentes para países diferentes. Então, e assim, tem a ideia, vai. O ponto central que eu quero chegar é você só precisa achar um perfil que você se encaixe para você não sofrer, não ficar lá chorando, querendo a mãe, a avó, a tia, sabe? Então, assim, um perfil de país, um perfil de. Gente, tem gente que vai para o frio, fica lá, não pode sair de casa, senão desmaia de frio. Então, um perfil de clima, você precisa escolher de época que você vai, de língua, de cultura, de como você quer morar, de como você vai fazer nessa questão do curso, né, da modalidade. Então, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou só trabalhar. Então, minha palavra é de encorajamento, mas essa atenção de você analisar muito bem sua personalidade, seu perfil, para não ser uma experiência terrível, né? Você não voltar Conhecer o que você está se metendo, né? para você aproveitar ao máximo, assim, todas as potencialidades que o intercâmbio dá. Beleza, então. Então, se a senhora não tiver mais nenhum comentário, acho que por hoje é isso aí. Obrigada, só agradeço aí. Muito legal essa experiência de você ter sido minha aluna e depois estar passando aqui essa entrevista. Pode contar comigo aí nos próximos projetos, se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz e parabéns aí pela iniciativa. Não, a gente que agradece a sua disposição para conversar com a gente, porque é uma coisa assim, que por mais que existam lugares falando, nem sempre a pessoa consegue esse diálogo aberto, né? Então, toda experiência, assim, é muito válida. É verdade, como eu falei no começo, né? Eu não tive um projeto desse para me alertar e me dar conselhos, então que as pessoas possam aproveitar bastante aí. Então é isso aí. Obrigado a você que está assistindo por acompanhar nossa entrevista. Obrigada, professora, por ajudar a gente com isso. E fiquem ligados no canal para mais informações sobre o mundo acadêmico e em breve mais algumas entrevistas sobre intercâmbio também. Tchau, tchau.